Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão e toda adoração ao nosso Deus. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Grato também ao pastor pelo convite. Irmãos, confesso que eu estou um pouco triste, porque das 5 pessoas que eu convidei para estar aqui hoje, nenhuma delas veio. Talvez eu precise orar um pouco mais, mas nós não podemos perder essa batalha. Os 5 jovens que eu convidei, 2 deles iriam vir com as namoradas, não vieram. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi 2 notícias que me deixou muito feliz. A primeira dela dizia que num levantamento que fizeram, não parece, irmãos, mas esse último carnaval diminuiu a quantidade de jovens. Dá para glorificar a Deus? A segunda notícia que eu ouvi é que aumentou o número de jovens de 18 anos para cima que está procurando a igreja. Então, irmãos, mocidade, se prepara, porque está vindo uma enxurrada de jovens, e é você que Deus quer usar, é você que Deus vai usar para pregar, para orar por esses jovens. E é como disse o nosso irmão Adriel: mas eu não sei pregar. Abraça, porque o abraço, ele tem poder. Amém, meus irmãos? Irmãos, alguém lembra o que o pastor começou a ler aqui no começo do culto? A gente combinou alguma coisa, pastor, diante de Jesus? Não, né? Abra comigo os Salmos 46. Meu Deus! Deus vai fazer grandes coisas aqui nesta noite. Oh, aleluia! O pastor leu no começo do culto os Salmos 46. E vamos estar lendo apenas um versículo. Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, meu Deus. Oh, meu Deus, continua falando, Senhor. Nos encoraja nessa noite, Pai, para que nessa semana que vai se iniciar, Pai, possamos estar firmes, fortalecidos na Tua presença, Pai. Pai, eu me diminuo, Pai, nesta noite, porque sou tão pequeno, Pai. Talvez o meu português não seja correto, talvez, Pai, eu não tenha tanto entendimento, mas é tudo Teu, Senhor. É a Tua presença, a glória é para Ti, a honra é Tua, Senhor. Usa-me, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Salmos 46, vamos ver só um versículo, versículo 7. Os irmãos encontraram? Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode tomar assento. Aleluia. Irmãos, nesta noite eu quero estar ministrando com um tema, e eu vou pedir, irmãos, encarecidamente, fique aí sentado, irmãos. Você que aguenta mais um pouco, não vá para o banheiro, não tome água. Fique aí, irmãos, pelo menos um pouco. Porque tem pessoas que acham que na hora da palavra é intervalo, né? Agora eu posso ir no banheiro, eu posso conversar, vou pegar o celular. Eu vou pedir por gentileza, irmãos, fique aí mais um pouquinho. Eu prometo que vou tentar não demorar muito, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, o tema que eu poderia colocar na mensagem essa noite seria: o Deus dos exércitos e os exércitos de Deus. Você pode repetir comigo: o Deus dos exércitos e os exércitos de Deus. Agora diga para a pessoa que está do seu lado aí: o Deus dos exércitos e os exércitos de Deus. Nós que somos pregadores, a gente costuma fala para o irmão que está do teu lado, porque daí a pessoa está no celular, ela já se liga na mensagem. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa palavra que nós temos é Salmos, e eu amo Salmos. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem que eu já preguei muito sobre Salmos. Por que eu gosto de Salmos? Porque, irmãos, o que me chama a atenção é que quando o salmista começa a adorar a Deus, geralmente nos Salmos ele começa: Tu és o meu Deus, minha rocha, Tu és o meu escudo. Ele começa adorando a Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo toma o profeta, o salmista, e começa a usar o salmista. Eu acho lindo isso, pastor, porque o salmista ele está adorando a Deus. Daqui a pouco Deus toma a boca dele e começa a usar a boca dele. Por quê, irmãos? Porque a boca do salmista não é mais dele, a boca é de Deus. A mente do salmista não é mais dele, agora a mente pertence ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Quando a Bíblia fala que Deus ele se apodera de alguém, e por isso que a presença de Deus é como fogo, porque quanto mais lenha tu coloca no fogo, mais fogo tem. Deus é a mesma coisa, quanto mais tu provoca a presença, mais a presença dele tem. É por isso que a Bíblia
está lá, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus. Aí aquele que está ali, ó, olhando, ele não entende por que Deus não está tomando ele. Isso serve para os jovens também. Mas eu creio que Deus vai derramar uma unção sobre essa cidade. Eu creio, ó, em nome de Jesus. Olha aqui para a igreja, jovens. Quantos aqui vão continuar orando pela mocidade? Olha aqui, vocês não estão sozinhos, amém, meus irmãos? Irmãos, esses salmos que nós lemos, Salmos 46, o interessante, irmãos, que você que lê a Bíblia, você sabe que Deus, ele mudou o nome de Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó não se chamava mais Jacó, mas Jacó se chamava Israel. O interessante é que se nós formos ver esse versículo, a Bíblia não chama o Deus de Israel, mas a Bíblia fala o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós entendemos que lá no passado nós também éramos Jacó, mas um dia Deus nos transformou e nós viremos Israel. Só que aqui a Bíblia ela é clara em dizer que Deus ali, ele não é o Deus de Israel, mas é o Deus de Jacó, porque Deus é o Deus dos pecadores, Deus é o Deus dos pequeninos, Deus é o Deus dos desprezados, Deus é o Deus dos pequenos. E o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Deus é o Deus dos exércitos. A primeira vez que a Bíblia fala que Deus é o Deus dos exércitos, a primeira vez que o termo é registrado na Bíblia está lá em Êxodo. Quando o povo estava escravo pelo Egito, a Bíblia vai dizer que Deus mandou Moisés lá falar para Faraó: liberta o meu povo, porque o meu povo vai me adorar. Aqui eu já entendo alguma coisa, que todo aquele que é escravo não consegue adorar. É por isso que primeiro Deus liberta o povo para depois receber a adoração. É por isso que a Bíblia diz que antes Deus aceitou Abel e depois a sua oferta, rejeitou a Caim e a sua oferta, porque antes de Deus receber a tua adoração, Ele quer o adorador. Mais importante do que a nossa adoração é o adorador. Nós estamos vivendo uma época de IA, e se você botar no YouTube um louvor com a IA, o louvor ele vem perfeito, com todos os arranjos, com a letra, até nos humilha, não é verdade? A nossa sorte é que Deus ele não está procurando primeiro adoração, Ele está procurando o adorador. A IA até pode cantar bonito, mas Deus ele não procura a adoração, Ele está procurando primeiro os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que aqui Deus ele manda Moisés, fala para Faraó: liberta o meu povo, para o meu povo me adorar. Porque aquele que é escravo da mentira é mentiroso, Deus não aceita a adoração do seu lábio. Porque aquele que é escravo do vício, aquele que é escravo da droga, aquele que está sendo escravo, que está me ouvindo em casa, Deus ele não pode receber a tua adoração. Por isso que primeiro Deus liberta, para depois receber a adoração. Os irmãos estão lembrados que a Bíblia vai dizer que Deus abriu o mar vermelho, deu vitória para Israel. E então Moisés, feliz naquele cântico, ele fala: o Senhor é o varão de guerra. Essa é a primeira vez que a Bíblia diz que Deus é o Deus de guerra, Deus é o Deus dos exércitos. Josué capítulo 5 também vai dizer que quando ele estava perto de conquistar a Jericó, quando apareceu o comandante do exército do Senhor, naquele momento era uma teofania de Cristo, como se Cristo fosse o comandante do exército, o varão de guerra. É por isso que Deus ele deu vitória para Gideão e 300 homens que venceram os exércitos dos amalequitas e dos midianitas, não pelo seu braço forte, porque eles estavam em poucos números, mas porque o Deus dos exércitos estava com ele. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 11, ele diz assim: o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso ele derrubou os meus perseguidores. É por isso que o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 13, ele diz: o Senhor sairá como um gigante e despedaçará com o seu cuidado como um varão de guerra. Deus é o Deus dos exércitos. É por isso que Provérbios capítulo 21, versículo 31, a Bíblia diz assim: prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O homem pode até preparar a armadura, o homem pode até preparar o cavalo para a guerra, mas a vitória vem do Deus dos exércitos. Glórias ao Senhor. Os irmãos que nem a Bíblia estão lembrados que quando Davi ele foi confrontar o gigante Golias, Davi ele fala assim: quem é esse incircunciso que quer afrontar os exércitos do Deus vivo? O interessante é que ele não falou o exército, mas
mas ele falou no plural, exércitos, porque são mais de um. E agora que você já entendeu que Deus é o Deus de guerra, que Deus é o Deus dos exércitos, nós vamos entender nessa noite quem são os exércitos de Deus. Talvez você possa olhar no YouTube, pode ter 10 exércitos, pode ter 8, mas essa mensagem não veio do YouTube, essa mensagem veio do joelho dobrado. Então, se Deus me permitir, eu quero ministrar sobre os 5 exércitos de Deus. O primeiro exército de Deus é a natureza. Repita comigo: a natureza. Quando Deus ordenou o homem e abençoou o homem lá no jardim, lá Adão, o primeiro homem, a Bíblia vai dizer que Deus falou para ele: frutifica, multiplica, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todos os animais. Essa era a ordem de Deus para Adão: trabalhe com a terra. Só que o interessante, irmãos, que uns versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que Deus ele já tinha falado para a terra: tu vai produzir ervas, tu vai produzir árvores frutíferas. Então, quão difícil é trabalhar com terra. Quem já trabalhou com enxada sabe que não é fácil. Só que antes de Deus dar a ordem para Adão: tu vai trabalhar com a terra, Deus já tinha falado com a terra: produza. E aqui eu entendo, pastor, que Deus ele nunca vai nos mandar para uma batalha sem antes nos dar vitória. Deus ele já tinha falado com a terra. Aqui eu entendo outra coisa, que até a terra que não tem ouvido, quando Deus fala, ela ouve. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. E mesmo depois do dilúvio, depois que veio o dilúvio sobre a terra, depois que as águas abaixaram, a terra continuou produzindo. Porque, irmãos, porque essa era a ordem de Deus: produza. E o interessante é que a Bíblia diz que um dia passará céus e passará terra, mas haverá uma nova terra e os novos céus, porque a ordem de Deus para a terra: produza. Aleluia. É por isso que é necessário um novo nascimento, porque haverá uma nova terra. É por isso que é necessário uma nova mente, um novo coração, um novo nome, um novo cântico, conforme diz a palavra, uma nova criatura, porque haverá uma nova terra. É por isso que o Evangelho é as boas novas. Aleluia. A mesma terra, amando de Deus, ela se abriu quando engoliu o povo rebelde de Corã, Datã e Abirão, porque eles questionaram a liderança do líder Moisés. Lá em Números 16, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu os rebeldes. A terra é a natureza, é o exército do Senhor. É por isso que Salmos 147, olha que lindo esse versículo, Salmos 147, versículo 15, depois que você ouvir essa mensagem em casa, procura na Bíblia. Salmo 147 diz assim: Deus envia a sua ordem para a terra e a sua palavra corre veloz. Olha como é lindo esse versículo: Deus envia a sua ordem para a terra e a sua palavra corre veloz. A Bíblia também diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19, o céu pertence à natureza, também faz parte do exército do Senhor. Eu costumo dizer que se o céu já é lindo, imagina o dono dele, não é? Como é lindo, né, irmãos, ver aquela noite estrelada, como é lindo ver o amanhecer naquele sol. Se o céu já é lindo, imagina o que fez ele, o Criador. Outra coisa que eu gosto de dizer é que Deus é tão grande que não é Deus que está no céu, mas é o céu que está dentro de Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, que em Jó 22, no versículo 12, a Bíblia diz que Deus está nas alturas e quando quer olhar para o céu, Ele olha para baixo. Olha que Deus grande. Quando a gente quer olhar para o céu, nós temos que olhar para cima, mas quando Deus quer olhar para o céu, Ele olha para baixo, porque Ele é grande e nós somos pequenos, porque Ele pode e eu não posso. Ele é grande. Você pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Os exércitos do Senhor, a natureza é um exército de Deus. É por isso que lá em 1ª, 2ª Reis, Elias, quando afrontado pelos profetas falsos de Baal, ele orou e sacrificou, e o fogo desceu do céu. O fogo faz parte da natureza. A natureza é um exército de Deus. É por isso que quando ele foi arrebatado, a Bíblia diz que veio um redemoinho e uma
carruagem de fogo, porque o fogo faz parte da natureza. Deus também ordenou a chuva sobre o dilúvio, estabeleceu os limites para os mares, segundo Jeremias capítulo 5, versículo 22. A Bíblia também diz em Gênesis que ele separou as águas das terras no dia da criação. A Bíblia também diz que o mar vermelho se abriu pela sua ordem, porque até a água que não tem ouvido quando Deus fala, a água ouve. A terra ouve, a água também ouve. Provérbios capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz que Deus estabeleceu limite às ondas do mar, para não ultrapassar as suas ordens quando firmou a terra. Até as ondas que não têm ouvido, quando Deus fala, obedece. A natureza é um exército do Senhor. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre a fé, Deus usou e citou as montanhas. A tua fé pode ser pequenininha, como um grão de mostarda, mas quando você colocar sua fé, até a montanha obedece. Por que Deus usou a montanha? Porque a montanha, de todas as coisas que Deus criou, é a coisa mais alta que existe, é a montanha. Assim como por largura e profundidade, o oceano, pela sua extensão, é a maior coisa que Deus criou. O interessante, irmãos, que toda a natureza é um exército do Senhor. Olha só, irmãos, em 2014, um homem chamado Vladimir Putin, você conhece? Ele é o presidente da Rússia. No ano de 2014, ele começou a tomar parte do leste da Ucrânia, um dos homens mais temíveis deste mundo. A segunda maior potência do mundo, a Rússia que tem armas e fuzis potentes como o AK-47, a Rússia que tem um forte arsenal de míssil, a Rússia que tem um míssil hipersônico e a sua sistema de defesa aérea, a Rússia que é um dos países mais fortes que tem. Só que o interessante é que dia 29 de julho de 2025, ano passado, deu uma notícia que um grande terremoto atingiu a Rússia lá em Moscou. E aquele homem que era tão temível, ele pegou e correu para dentro do bunker. E sabe o que é isso, irmãos? O homem pode se achar grande, mas quando Deus faz assim, o terremoto acontece. Um terremoto de 8.0 na escala Richter. O homem era temível aqui na terra, mas quando Deus mandou o terremoto, o homem teve que fugir, porque a natureza é o exército do Senhor. Aleluia. O segundo exército de Deus é os animais. Você sabia disso? Quando Deus os criou, macho e fêmea os formou. Deus também os salvou juntamente na arca de Noé. Deus, quando usou o sangue de um animal para demonstrar a Abel que a melhor oferta era o animal, Deus também usou a pele de um animal como uma túnica quando Adão e Eva, lá em Gênesis, caíram no pecado. Para tirar Israel do Egito, ele usou 10 pragas, e dentre essas pragas tinha rã, tinha piolho, tinha gafanhoto e tinha mosca, porque os animais fazem parte do exército do Senhor. Quando o profeta era rebelde, Deus usou a mula para desviar do caminho que Deus não estava. Porque Deus, o exército do Senhor é os animais. Deus também usou os corvos para trazer pão e carne todas as manhãs para o seu profeta. Quando o profeta Jonas fugiu do seu chamado, o Senhor usou um grande peixe. Por que, irmãos? Porque quando o crente é obediente, Deus faz ele um pescador de almas. Mas quando o crente é desobediente, não é o crente que pesca o peixe, é o peixe que pesca o crente. Aleluia. Deus, ele usou diversos animais dentro da Bíblia Sagrada para mostrar para o preguiçoso que não gosta de trabalhar. O Senhor usou as formigas lá em Provérbios para mostrar os cuidados de Deus para conosco. Ele nos chamou de ovelha. Irmãos, para os usos de sacrifícios de adoração, perdão e remissão, ele usou os bois, os bezerros, os carneiros, as ovelhas, os bodes, as cabras e os pombos, porque os animais fazem parte do exército de Deus. O próprio Jesus Cristo era simbolizado como uma ovelha e como um leão. O próprio Espírito Divino de Deus é simbolizado por uma pomba, porque os animais são os exércitos do Senhor.
Lá em Isaías capítulo 40, versículo 30, Deus ele comparou com as águias todos os crentes que esperam no Senhor. Até Herodes Agripa, quando perseguia a igreja, torturou e matou Tiago. Tiago, que foi o primeiro discípulo morto por amor a Jesus. Herodes foi adorado e não glorificou a Deus, a Bíblia diz. O anjo do Senhor o feriu e ele foi comido de bicho. Por que, irmãos? Porque os animais, quando Deus manda, obedecem. Os animais são os segundo exércitos de Deus. Qual que é o terceiro exército de Deus? Aleluia, Jesus. Os anjos são os terceiros exércitos de Deus. Os anjos eles são divididos em 4 classes: os querubins, os serafins, que são os anjos de fogo, o arcanjo, que significa acima de anjo, que é Miguel, o arcanjo Miguel, e os anjos. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que têm funções e foram enviados para servir a favor dos que herdarão o reino de Deus. Os anjos fazem parte do exército do Senhor. Salmos 34, versículo 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem a Deus e os livra, referindo-se a Jesus como anjo do Senhor. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que quando Deus entronizou Jesus Cristo no mundo, todos os anjos o adoraram, porque os anjos fazem parte do exército do Senhor. Todos os anjos se prostram diante de Jesus Cristo. Até mesmo os anjos caídos têm que adorar ao Senhor. Até mesmo os demônios se prostram diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, a Bíblia vai dizer que João viu e ouviu muitos anjos, e os seus números eram bilhões de milhões, milhares e milhares. Os anjos fazem parte do exército do Senhor. Qual que é o quarto exército de Deus? O quarto exército de Deus é o exército de Israel. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, quando Deus iria libertar o povo de Israel, a Bíblia vai dizer assim: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, porque lá no Egito Israel era escravo, mas agora Deus está chamando Israel de soldados. Lá no mundo você era escravo, lá no mundo você era desprezado, mas hoje Deus te chama de soldado. O interessante é que a Bíblia diz assim: por que clamas a mim? Talvez essa vai ser uma das poucas vezes que Deus vai dizer: por que está orando? Anda, marcha. É por isso que lá em Tiago capítulo 2 a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Porque tem vezes que nós vamos orar, mas tem vezes que nós vamos caminhar, tem vezes que nós vamos colocar nossa fé, mas se não tiver obra, a nossa fé é uma fé morta. Quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, quando era perseguido por Saul, a Bíblia vai dizer que Davi reuniu 400 homens aproximadamente, homens que eram desprezados, aflitos, endividados, amargurados, desprezados lá fora, mas Deus formou um grande exército, homens que ninguém dava nada, só que a Bíblia vai dizer que Davi liderou eles, e lá de dentro daquela caverna saiu um grande exército de Israel. Talvez lá no mundo ninguém te dá nada, talvez lá no mundo você foi rejeitado, talvez lá no mundo a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa te rejeitou, mas quando você vem para a presença de Deus, Deus ele pega o desprezado e faz dele um soldado. Deus ele pega um homem que nem um presbítero Leonardo, semi-analfabeto, como ele diz, e faz dele um pregador. Deus ele pega um presbítero Ruth, que morava na rua, desprezado lá fora, e faz dele um soldado. Deus ele pega o Elcio, que estava lá na rua, drogado, sendo escravo, e faz dele um levita, porque Deus ele valoriza os seus soldados. Aleluia. Deus é especialista em pegar algo que não é nada e transformar em algo. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que aquele que era pregoado na cruz era maldito
maldito. Só que a Bíblia vai dizer que depois que Jesus assumiu a cruz, agora todos que vêm até a cruz são abençoados. É a Bíblia que diz que maldito era aquele que ia para a cruz, mas agora quando Jesus diz: pega a tua cruz, porque eu te abençoo, pega a tua cruz. Jesus é especialista em pegar aquilo que é desprezado e abençoar, pegar aquilo que é maldição e abençoar. É por isso que quando nós vamos lá no presídio, juntamente com o pastor, e eu prego para aqueles homens, ninguém passa a mão na cabeça deles, irmãos, porque se eles estão lá dentro é porque eles fizeram coisa errada. Mas eu digo para eles: quando você sair daqui, a sua liberdade é uma bênção, mas o que você pode fazer com a tua liberdade pode ser uma bênção ou uma maldição. A liberdade desse presídio, dessas grades, é uma bênção, mas o que o homem vai fazer depois, aí depende dele.